quero ler com você novamente o versículo 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre o milagre para os necessitados. Nós estamos falando neste mês sobre milagre, né? E hoje eu queria falar sobre o milagre para os necessitados. Quando nós olhamos nesse texto, nós vemos Jesus falar algumas categorias de pessoas. Nós percebemos que o milagre aí é diretivo. Quando ele fala sobre que o Espírito está sobre ele, essa ação do Espírito sobre Jesus está levando ele para fazer coisas específicas neste momento. É interessante notar que Jesus tinha acabado de ter, alguns dias antes, uma experiência não muito boa, em primeiro lugar, porque ele foi tentado no deserto pelo diabo. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem quer ficar 40 dias sem comer nem beber num deserto na companhia do diabo, levanta a mão. Suspeitei que ninguém queria. Mas Jesus, ele teve que passar por isso. Era um momento na sua ação como profeta, como filho de Deus, como Messias. Ele tinha que ter essa experiência. Deus já tinha programado uma experiência de tentação, de provação. Jesus ali foi provado durante 40 dias. Durante 40 dias não comeu, não bebeu. Miraculosamente ele foi mantido vivo. Assim como Moisés ficou 40 noites e dias no monte, também miraculosamente foi mantido vivo, porque normalmente ninguém consegue ficar 40 dias. Tem uns que não conseguem ficar nem 40 minutos, não é verdade, sem comer nada. Quanto mais 40 dias. Então, Jesus tinha passado por um momento de experiência e ele recebeu ali depois a unção do Espírito Santo. E é interessante nós notarmos no texto a relação de Jesus e com a pessoa do Espírito Santo. Ele diz: o Espírito Santo de Deus me ungiu. Ele começa dizendo que o poder do Espírito está sobre mim. Então Jesus ia começar a fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo. E esse poder estava referenciado agora para ele operar alguns milagres. E o milagre é um meio do Senhor favorecer com poder os seus servos ou os não servos. Vou dizer de novo essa frase. O milagre é um meio do Senhor favorecer com poder os seus servos ou não servos. Essa é a ação do milagre. Deus nos favorece com poder. Milagre, irmão, é algo que ninguém pode fazer a não ser Deus. Nós conversamos aqui domingo passado e eu falei isso para você. O que é um milagre? Milagre é tudo aquilo que está registrado como impossível. Como impossível. Se era impossível e aconteceu, é um milagre. Por exemplo, quem aqui já na sua viagem à Cidade Santa, né, viu um mar aberto? Alguém aqui? Nunca ninguém nem foi na Cidade Santa aqui? Está cheio de excursão na Cidade Santa agora. Ora, é normal você ir lá e o mar está fechado. Mas teve um dia que o mar... Isso é provável? Se a gente for lá novamente, é provável alguém ver o mar abrir de novo? Não é provável. Fisicamente é possível?
É possível? Não. Então é um... Quem aqui já viu por um período de tempo o sol parar? Sim, rapaz, a minha sombra está no mesmo lugar faz umas 3 horas. Você já viu isso acontecer? É possível? É impossível. Mas aconteceu. Quem fez? Então é um milagre. Tudo que é impossível e acontece é ação de Deus. E quando Deus age assim, nós denominamos milagre. Vocês acham que o pessoal aqui, a maioria, não jantou hoje? Vocês acham que 5 pães, ou melhor, 2 pães e 5 peixinhos, daria para a gente fazer uma boquinha aqui? Não dá, né? Eu já ficaria com 2 peixes. Vocês já estavam lascados. O peixe não dá nada. Está comendo com 2. Né? O Júlio come 5 pães. São 2 para ele, já era. Certo? Então, para alimentar esse povo aqui, hoje à noite, nós precisaríamos de 2 pães, 5 peixes e um milagre. Imagina Jesus, que tinha que alimentar pelo menos umas 15.000 pessoas, com 2 pães e 5 peixinhos. E ele alimentou. E ainda sobrou. Isto foi um milagre. É impossível, irmão. Não tem jeito de você fazer uma coisa dessa. Então, tudo aquilo que se refere ao impossível diante dos nossos olhos, nós dizemos, é um milagre que isso aconteceu. É um milagre. Hoje eu queria ver com vocês aqui, rapidamente, esses 4 grupos que Jesus cita aqui. Jesus, ele vem especificamente fazer... Gente, por favor. Jesus veio aqui especificamente fazer milagres nesses 4 grupos de pessoas. Esses 4 grupos de pessoas relacionados aqui para nós vamos entender qual é o milagre para cada grupo. Primeiro momento, por que Jesus vem fazer um milagre para os pobres? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos... Quem é pobre aqui? Eu sou pobre. Ninguém mais é pobre? Cara, vocês ganharam na Mega Sena aí, repartiram? E não me falaram? Nós temos 2 qualificações de pobre que se referem a esse texto. No primeiro momento é o pobre sem recurso financeiro. Você acha que Deus cuidava do pobre ou não? Leia o Velho Testamento. E o Velho Testamento vai ter um monte de regrinhas lá específicas para o pobre. Deus, ele tinha o pobre em alto conceito. Ele não queria que o pobre continuasse a ser pobre. Hoje ainda, Deus não quer que o pobre sofra com a sua pobreza. O miserável sofra com a sua miséria. Porque Deus ama. Deus ama e ele fica indignado quando há miséria. E quando há aqueles que poderiam acabar com a miséria e não fazem. Deus, ele fica indignado com a opressão, com a injustiça. Quando nós vemos lá o Velho Testamento e os profetas, a maioria das vezes, o profeta ele era levantado para falar contra 2 pecados. Sabe qual é? Idolatria e injustiça social. Pode ler. Leia Isaías, leia Jeremias, você vai ver eles batendo contra a injustiça social, batendo contra o abandono do Senhor e a idolatria. Eram 2 máximas que os profetas falavam. Deus ama os pobres. No Novo Testamento está dizendo que quem dá aos pobres, empresta a... Isso não é provérbio chinês não, irmão, é bíblico. Não é bíblico. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Deus, ele deseja que o pobre seja abençoado.
As igrejas levantavam ofertas quando os apóstolos passavam, e eles levavam para os irmãos mais pobres aquelas ofertas. Quando você olha para o pobre e sente um sentido um desejo de ajudar, de comiseração, irmãos, isso é ação de Deus na tua vida e na minha vida, mostrando para nós que a injustiça é um grande problema do pecado. Quando você ouve aquela historinha do rico e do Lázaro, o rico morreu, o Lázaro morreu. O rico morreu e foi para onde? Para o inferno, certo? E o Lázaro morreu e foi para o céu. E lá no contexto, Jesus diz assim, porque agora Lázaro está sendo beneficiado, porque na vida ele sofreu. E agora ele está sendo beneficiado. E você, Lázaro, que tinha tudo lá, na época, não repartiu e teve uma boa vida, agora, no português nosso, está se lascando, porque foi para o inferno. Deus, ele olha de uma maneira diferente para o pobre. E ele diz para Jesus, você vai anunciar aos pobres um evangelho de esperança. Você vai levar para eles um milagre. Que milagre é esse? De que nesta vida eles vão poder até que sofrer um pouco. Mas se eles crerem, eles vão andar em ruas de ouro. Se eles crerem, a cidade que os espera é de pedras preciosas. Que a fartura que lhes falta neste mundo, eles terão no mundo vindouro. Jesus veio salvar e amar os pobres, andar próximo dos pobres, abençoar os pobres. Agora, é só esse pobre que a Bíblia se refere? Não. É um outro tipo de pobre, que tem gente, irmão, que é rica financeiramente, mas é pobre espiritualmente. E aqui Jesus vem falar para esses que sentem necessidade de Deus. Quem é o pobre? É aquele que olha para a sua alma e se sente vazio. É aquele que olha para a sua alma e não se sente suficiente. Jesus certa vez contou a história que tinha 2 homens orando. O primeiro homem era um judeu religioso, daquele do bom, aquele que não faltava uma escola dominical, nem um culto, ia todo domingo na igreja, dizimista, ofertante, e ele estava orando, e ele levantava a mão ao céu e dizia assim, obrigado, Senhor, porque eu sou judeu, porque eu não sou gentil, obrigado porque eu nasci num bom lugar, que eu sou um cara que oferto, eu sou um cara que toda mulher devia querer casar comigo, eu sou o cara, estava levantando a mão lá e quase voando já, de tanto ego. E tinha um gentil do lado orando também, e não olhava para cima, mas olhava para baixo, batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, sou um pecador. Jesus fez uma pergunta, qual dos 2 saiu justificado da sua oração? E a resposta foi, o ímpio, o gentil, o que não é religioso, porque ele é pobre. Ele é alguém que sabe que precisa. O pobre espiritual é alguém que sabe que precisa de Deus. É alguém que está esperando algo para livrar, porque ele não tem poder. Ele não tem condição de livrar-se da sua miséria. Então ele entende que só Deus que pode fazer um milagre em sua vida. Irmãos, Deus gosta de fazer milagre na vida dos pobres. Porque ele mandou Jesus fazer. Vai lá e anuncia a eles o evangelho de boas novas, de esperança, de uma vida nova. Esse é o milagre que Jesus quer fazer na vida dos pobres. Amém? Tanto os pobres financeiramente, como os pobres de espírito, de alma, que entendem que eles precisam
precisam de Deus. O segundo grupo, irmãos, é os presos. Jesus diz que o Espírito ungiu para proclamar a libertação aos presos. Aqui nesse segundo grupo, nós estamos falando dos presos, realmente das pessoas que não têm condições, estão cativas em algum lugar, estão aí numa delegacia, estão aí num presídio. No primeiro momento é isso mesmo. As pessoas que estão ali na justiça. Você imagina que em Israel, a pessoa que era punida por causa de algum crime, ele tinha muito pouca esperança. A lei judaica era uma lei muito rígida. E Deus fez assim. Ora, o filho... deixa eu perguntar aqui. Quem aqui, dos filhos que estão aqui, já desobedeceram sua mãe e seu pai no mesmo erro mais de 3 vezes? Achei que era só eu. Vocês são um bando de desobedientes. Povo ruim. O Antigo Testamento diz o seguinte: se o seu filho fizer uma coisa, você pune ele. Ele não resolveu? Você vai lá, pune ele de novo. Se não resolveu, você leva para o juiz. O juiz está lá na praça. Você não aguenta mais esse moleque. Esse moleque aqui não me atende. Aí o cara dá uma repreensão. Não resolveu? Leva ele de novo. E o juiz vai dar uma sentença. Sabe qual era a sentença? Leva na praça e apedreja. Para que sirva de exemplo para os outros. Quem aqui já estaria debaixo de um montinho de pedra? Graças a Deus pela graça. Porque é isso que Jesus veio falar para os presos. Olha, vocês estão aí sofrendo por causa da justiça. E não é ruim. Vocês precisam sofrer por causa da justiça. Mas agora eu tenho uma boa nova para você. Vai vir aí o tempo da graça. O tempo do perdão. De um Deus que é misericordioso. Que ama tanto você, que me mandou para sofrer no teu lugar. Jesus não veio só dizer aos presos que iria colocar eles em liberdade física, mas veio dizer a eles que eles poderiam ter uma liberdade espiritual. E eu acho magnífico, porque quando Jesus é morto, Deus coloca 2 presos do lado dele. 2 pessoas que estavam ali sofrendo por causa da justiça. E um deles entendeu a graça e disse: Jesus, quando voltares do teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Graça, perdão, misericórdia. Deus veio trazer, irmão, um milagre da regeneração aos presos. Deus veio trazer aqueles que achavam que já não tinha mais jeito, uma solução. O cara está lá no bico do corpo, no corredor da morte, não tem mais solução. Tem sim. Sabe por que tem? Porque tem um Deus que opera milagres. Jesus veio para pôr em liberdade os que estão presos. Porque Ele se fez injusto e pecador no nosso lugar. Amém? Graça de Deus. Milagre de Deus para mim e para você. No terceiro grupo que nós vemos nesse texto, a Bíblia diz que Ele veio trazer visão, restaurar a vista aos cegos, para que vejam o que ainda lhes está obscuro. Na minha época de criança, isso não faz muito tempo, uns dias atrás, nós tínhamos uma brincadeira de, como é que chamava? De cego, colocava uma fenda nos olhos assim, rodava a pessoa, cobra, viu? É esse aí mesmo.
Faz como der. A cobra cega. Acho que agora as crianças não sabem mais nem o que é cobra, nem o que é cega, né? Mas tudo bem. Cobra cega, né? A gente brincava lá com a turma lá, é a vez de você ser o cego. A gente, malandrão, dava um jeito de dar umas catucadas assim no lencinho para olhar alguma coisa. Mas algumas vezes não tinha jeito. E é horrível, porque você via os meninos da risada, tô aqui. E você ia lá igual um tonto, né? E não achava nada. Não achava absolutamente nada. Até que uma hora você conseguia, por alguém meio distraído, pegar o cara ser agora a cobra cega e você poder rir um pouco da cara dele. O que é o cego? O cego é um cara que é totalmente incapaz. Hoje, nós temos, graças a Deus, vários recursos para os cegos. Né? O cego, há anos atrás, não podia ler. Por quê? Não existia. Era difícil, o braille era assim, mínimo. Hoje você já tem curso, hoje você tem pessoas que não são cegas, mas aprenderam braille para poder se comunicar e ajudar esse tipo de pessoa. Mas você imagina hoje, você tem um cego que ele recebe uma pensão, mas o cego na época de Jesus, ele era duas coisas, ele era cego e mendigo, pronto. Se ele era cego, ele ia ser pedinte. Não tinha uma outra situação para ele. Lembra do cego que estava à beira do caminho e Jesus passou e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aquele cego estava fazendo lá? Pedindo esmolas. Ele pedia esmolas. Sabe aquele cego que estava na beira da porta quando os discípulos estavam subindo para não, ele não é cego, é o paralítico. Sabe aquele cego que estava quando Jesus passou e ele disse assim: olha, eu quero ser curado. Ele disse: tá bom, eu vou lavar os teus olhos. Vai lá e lava no tanque de Siloé. Esses cegos eram pessoas que não tinham absolutamente nada a seu favor. Por que Deus diz que agora Jesus veio dar vista aos cegos? Porque espiritualmente eu e você éramos do mesmo jeito. A gente não via absolutamente nada. Você já falou para alguém de Jesus e a pessoa diz: bobagem, você fica com raiva hoje? Tem gente que fala isso: pastor, mas a gente prega, fala, a pessoa não diz: gente, eu era assim. Eu estava cego. Eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia ver a beleza do Evangelho. Está cheio de gente por aí que estão cegos. Mas nós, com a graça de Deus, podemos levar o Evangelho e curar muitos, para que eles possam ver. Então o cego aqui, ele tinha duas curas para ele. A primeira cura que Jesus veio dar era a cura física, e Jesus curou muitos cegos. Muitos. Jesus orou e eles foram curados, passaram a ver, enxergar. A um Jesus curou e disse: escuta, e agora, você está vendo? Estou vendo assim como umas árvores andando, os homens são como árvores. Você não volta aqui então para a segunda vez, que dessa vez não está legal ainda não. Jesus orou mais uma vez, agora, e agora? Então agora eu estou vendo tudo. Jesus curou muitos cegos, e Ele ainda tem poder hoje para curar cegueira e outros, qualquer doença Ele tem poder para curar. Mas a maior cegueira que Jesus quer curar é a cegueira espiritual. É tirar essa venda daqueles que não conseguem enxergar o plano maravilhoso de Deus, que é a salvação através de Jesus Cristo. Amém? Deus veio para curar os cegos, restaurar a sua visão. E por último, irmãos, tem aí um grupo que chama para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui nós estamos falando de luta espiritual. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Interessante, porque em um momento dos evangelhos que você está lendo, Jesus ele está pregando no sábado,
E então entra uma mulher. E essa mulher, ela entra para ser curada fisicamente. E essa mulher, ela era corcunda. E ela andava quase que rastejando pelo tamanho da corcunda que ela tinha. E aí Jesus chama ela para orar, para ela ser curada, e o povo começa. Não é possível que ele vai curar de novo no sábado. Será que ele não entendeu? Ele não aprendeu que no sábado não pode curar? Já falamos um monte de vezes para ele. E Jesus, então, entendendo o que eles estavam pensando, escuta. Essa mulher, há mais de 18 anos, ela é prisioneira de Satanás. Ou seja, Jesus identificou ali uma ação diabólica que trouxe enfermidade na vida daquela mulher. E aquela mulher ali, ela foi curada e liberta do poder das trevas. Queridos irmãos, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para libertar os oprimidos de Satanás. Quando uma pessoa está opressa por demônios, nós hoje, Igreja de Jesus, temos autoridade para desfazer todas as obras de Satanás. Esses dias eu falei aqui, não me lembro de que culto, sobre... foi lá na Escola da Vida. João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e... Olha as 3 obras do diabo. O que o diabo pensa em fazer todo dia? Matar, roubar, destruir. No outro dia, matar, roubar, destruir. No final de semana, você pensa que ele vai para a praia? Não! Ele quer... Mas graças a Deus que o texto não para aí, né? Aí diz assim, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porque Jesus destrói as obras de Satanás. E isto é um milagre. O nosso Deus é um Deus de milagre. Mas o milagre de Deus é para os necessitados. Se você ler o texto com atenção que nós lemos aqui no começo do culto, aqueles homens não acreditaram em Jesus porque eles queriam ver o milagre. No coração deles, eles falaram, Jesus cita isso no versículo 23, faça aí o que você está fazendo em Cafarnaum aqui também. Eles queriam um show de Jesus. Uma apresentação do milagreiro. Assim como Jesus foi preso, e Caifás também quis um show particular. Mas o nosso Deus vem fazer milagres para os necessitados. Não é para quem quer provar o poder dele. Não é para quem quer ver se realmente ele é o bom mesmo. Mas é para o pobre. O que sente que não tem nada e que nunca vai ter nada na sua força, mas que espera ansiosamente em Deus. É também para o preso que está impossibilitado, com a morte à sua frente e que já não tem esperança. É para esse que Jesus veio trazer o milagre. É também para o que está cego, não enxerga, não vê um palmo à sua frente, cego fisicamente e cego espiritualmente. É para esse que, se não tiver alguém para pegar na mão e levar para o lugar certo, não consegue chegar lá. É para esse que Jesus veio fazer o milagre. E é também, irmão, por aquele que está preso às amarras de Satanás. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Amém? Você quer um milagre? Ore, porque o teu Deus tem poder para fazer este milagre na tua vida. Você quer um milagre na vida de alguém? Ore, porque o teu Deus tem poder para fazer um milagre, mas Ele nunca vai fazer um milagre
para fazer você crer nele. Se você está pedindo um milagre, diz assim, Deus, eu vou acreditar no Senhor, faz esse milagre aqui. Esquece. Esquece. A fé precisa anteceder o milagre. Ela não é o fruto do milagre, ela é o combustível do milagre. Agora, se você está dizendo, eu creio e preciso, então ore, porque o Deus que você está pedindo é poderoso para fazer. Amém? Nós, irmãos, devemos continuar orando e clamando pelos milagres de Deus. Continuar orando sobre nós, mas acima de tudo, orando para que Deus alcance os necessitados. Esses grupos aqui. Deus continua fazendo milagres para esses grupos. Porque o poder do Espírito de Deus que estava sobre Jesus, agora está sobre a igreja. E a igreja sou eu. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que opera poderosamente. Não há impossível para ti. Senhor, o Senhor não conhece limites. O Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. E nesta noite, mais uma vez, nós nos encontramos diante de Ti, Senhor, clamando que o Senhor opere milagres. Opera milagres, Senhor, na nossa vida. E opera os milagres na vida, Senhor, dos necessitados. São tantos que precisam, Senhor. Os oprimidos, os encarcerados, os cegos, Senhor. Deus, alcança-os, os pobres. Pai, muda, Senhor, a sorte de muitos com o Teu milagre. Senhor, tudo parece impossível para nós, mas para o Senhor, nós cremos. Não há impossível. Estamos à espera, Senhor, dos Teus milagres e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.